Salmo 111. Salmo 111. Deus é louvado por amor das suas obras maravilhosas. Aleluia, Salmo 111. Aleluia, glória a Deus. Todos encontraram? Louvai ao Senhor. Louvarei ao Senhor de todo o coração, na assembleia dos justos, na congregação. Grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos os que nelas tomam prazer. Gloria, majestades em sua obra, e a sua justiça permanece para sempre. Fez lembradas, aleluia, as suas maravilhas, e piedosos, misericordiosos é o Senhor. Deus mantimento aos que o temem, e lembram-se sempre do seu conserto. E mostrou ao seu povo o poder das suas obras, dando-lhe herança das nações. As obras das suas mãos são verdade e juízo, e fiéis e todos os seus mandamentos. Permanece firme para todos sempre. São feitos e em verdades e retidão. Redençamos, e enviou-se o seu povo, e ordenou-se o conserto para sempre. O santo e tremendo é o seu nome. O temor do Senhor é o príncipe da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. O seu louvor permanece para sempre. Amém? Glória a Deus, irmãos. Diante da palavra do Senhor, que a palavra fala que louvai ao Senhor. Louvarei ao Senhor. Nós louvamos ao Senhor, irmãos, por tudo que Ele é em nossas vidas. Porque tudo que o Senhor faz, aleluia, quando nós clamamos a Deus, pedimos a direção de Deus em favor de pessoas, em favor de vidas. Por esses dias, aleluia, lá no meu trabalho, um amigo já conhecido por 3 anos, sempre está ali, passa ali, conversa com a gente. E esses dias eu passo lá muito preocupado com o filhinho dele, 1 ano e 2 meses. Aleluia, que até a medicina falou que não sabia quando ia ter alta aquela criança dentro do hospital. E ali ele saía 10 horas do serviço dele, ia ficar no hospital até 6 horas da manhã, depois ia pessoas trocavam para ele voltar a trabalhar no outro dia. E antes de ontem ele passou lá no serviço e falou assim: Edmar, eu saí do serviço 10 horas da noite, fui em casa correndo, tomei banho, fui para o hospital para ficar com meu filho ali no hospital novamente, por causa que estava ali, o médico falava que não sabia quando ia ter alta. Mas nós entramos, irmãos, em favor dessa criança no clamor, buscando. E eu lembro até hoje que o nosso irmão Padre Presbítero Carlos, ali no Felicidade, falou assim: irmão, Deus hoje visita essa criança e coloca uma gota do sangue sobre o sangue dessa criança. E ali ele desceu, abasteceu o carro dele junto com os meus outros colegas de trabalho. Ele estava indo, parou e veio me cumprimentar e falou para mim, falou assim: obrigado pelas orações, porque a medicina, o médico falava que não sabia quando ia ter alta. Eu cheguei ali para trocar o plantão, para eu ficar até 6 horas da manhã. E o médico falou assim para mim: eu não sei o que aconteceu, mas hoje você vai para a tua casa com o teu filho, porque vai ter alta neste mundo. Glória a Deus. Através das nossas orações, irmãos, Jesus ele começa a trabalhar. E eu falo para os nossos irmãos: nós não podemos temer, nós temos que crer somente no que Deus faz sobre as nossas vidas. Porque o que o Senhor faz em favor da minha vida e da tua vida, nós temos que agradecer a Deus por tudo que Ele é. Mas muitas vezes nós começamos a murmurar, deixamos de agradecer a Deus. Olha para os nossos irmãos ver. Pequena criança,
que além de todos os exames que fazia, não tinha açúcar no sangue, a qual a medicina falou. E aquela criança, ela podia ser transferida da cidade de Mojimirim para outra cidade, mas Jesus operou o milagre através das nossas orações. E eu falo para os nossos irmãos: busque a Deus, creia somente, porque o nosso Deus, Ele dá vitória. Amém? Glória a Deus. Quero conceder a oportunidade com o pastor Cláudio. Vamos receber o servo do Senhor com palmas para Jesus. Glória. Bom da igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Louvado seja Deus. Gostaria aqui de estar louvando o Senhor por esta oportunidade. Glória. Estar louvando o Senhor com o hino de número 193. Louvado seja Deus. Né, irmãos? O culto, aleluia, onde nós agradecemos ao Senhor por mais esse dia glorioso a qual o Senhor tem nos concedido, né, irmãos? Aleluia. A palavra do Senhor diz que muitos, né, uns confiam em carro, outros confiam em cavalo, uns em curvas e caem, mas nós estamos de pé na presença do Senhor, né, irmãos? Aleluia. De número 193, alma batida, amém, irmãos? Glória. Glória a Deus. Se tu, minha alma, a Deus suplica e não recebe, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer, porque te abates, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque vencedor Jesus virá. Ele intercede por ti, minha alma, espera dele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus, porque te abates, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque vencedor Jesus virá. Terás em breve as dores vindas no dia alegre da sua vida. Se Cristo tarda, espere ainda mais um pouquinho e o verá, porque te abates, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque vencido Jesus virá. Amém. Eu agradecer a oportunidade e as palmas que glorificam e exaltam o nome do Senhor. Amém. Glória. Aleluia. Nosso irmão presbítero Marcelino, aleluia. Vamos receber o céu do Senhor com palmas para Jesus. A igreja já se prepara também para estar louvando o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Mais palmas para Jesus. Jesus convida para com ele viajar, uma viagem que não posso rejeitar. Viagem longa,
Ele pode bater palmas para Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimento todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Vou colocar os óculos, porque senão nem chama nada. Aleluia. Glória. Eu gosto muito dessa canção, irmãos. Aleluia. E fala muito comigo, né? Aleluia. Que é aquele um que fala a respeito, né, dos 10 leprosos, né? Jesus curou 10 leprosos e só um voltou para agradecer a Deus, né? A bênção recebida. Aleluia. Louvado seja Deus, Pai. Glória. Vamos louvar? Só soltar, obrigado. Aleluia! Glória a Deus, papai. Oh, Senhor, recebe, Pai. Aleluia! Glória, 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 glória a Deus. Oh, papai amado, nos capacita, Senhor, aleluia. Obrigado, meu Pai, por aí eu, Senhor, aleluia. Glória, Pai, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Jesus, estou aqui, sou um dos reis, fui abençoado pelo seu poder. Eu vim agradecer o milagre que eu recebi de ti. Esse ele morreu, foi tocado.
pão, Senhor, aleluia. Pelo nosso pastor, Senhor, pelos meus irmãos, papai, aleluia, Senhor amado. Oh, meu Deus, dá a vitória, dá aquele que cada um necessita, Senhor, eu não sei, papai, mas tu sabes, papai, o interior de cada um, Senhor, o que está se passando, meu Deus amado. Aleluia, Jesus amado, nos usa, Senhor, em qualquer canto, em qualquer lugar, Senhor, porque queremos ser, Pai amado, aleluia, obreiros de valor na tua casa, Pai, aleluia. Amém, irmão? Glória a Deus, aleluia. Glória, glória, glória. Aleluia. O grupo de glória. Aleluias. Louvando o nome santo do Senhor Jesus. Vamos receber o grupo com palmas para Jesus. Glória. Glória a Deus. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Deus. O grupo de Valéria Ebenezer cumprimenta a amada igreja. Com a paz do Senhor Jesus. Amém. Glória. Esteja num dilema sem saída.
Glória a Deus. As nossas irmãs do círculo de oração já estão preparadas? Amém? Vamos receber as nossas irmãs. Aleluia. Com palmas para Jesus. Glória! Aleluia! Peguei seu lugar? Não, tá à vontade. Glória! Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Grupo de irmãs fruto do Espírito, cumprimenta a amada igreja. Amém. Oh, Pai amado, que é por hoje. Aleluia. Glória, Pai. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia.
Grupo de adolescente, louvar o nome santo do Senhor Jesus nesta noite. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Jesus convida para com ele viajar. Uma viagem que não posso rejeitar. Viagem longa, é muito longa, mas é Jesus que nos manda viajar. Oh, glória, aleluia. Glórias. Aleluia. Louvado seja Deus. Oh, maravilha, Senhor. Aleluia. Grupo de adolescente aqui na cumprimenta a igreja. Senhor Jesus. Glória. Aleluia. Oh, Senhor Deus, aleluia. Glória a Acabou, espalharam por aí que já terminou e que era o teu fim, mas não terminou. Se enganou quem pensou que a história findou, se equivocou. Eu Vou mostrar pra quem achou que terminou. Eu vou deixar pensar que o projeto falhou. Eu vou chegar depois só pra impressionar. Eu tô montando um contexto porque eu quero impactar. Eu já lhe aviso logo, não pense que morreu, que a história acabou e que você perdeu. Eu vou entrar no ambiente pra operar com os olhos da fé, assim a enxergar. ainda tem vida aí, e mesmo no cenário diga que é o fim. E as evidências ficam que é pra resistir.
Irmãos, orar em favor dos adolescentes que já estão se preparando para mais um congresso. Aleluia. É luta, é provações, principalmente quando está nos ensaios às vezes, mas o Senhor Deus vai dar vitória para cada componente do grupo vencer mais um ano de vitória na presença do Senhor. Amém? Quero conceder a oportunidade para o grupo de jovens, aleluia, que vão louvar o nome santo do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Vamos receber com palmas para Jesus, aleluia. Depois o nosso irmão Gabriel se prepara para também estar louvando o nome santo do Senhor Jesus. Aleluia. Glória, aleluia. Glória a Deus. Glória, aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. O grupo de jovens da amada igreja. Com a paz, Senhor Jesus. Amém. Glória. Aleluia. Deus, Pai. Ainda
O grupo de jovens agradece a oportunidade. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. A oportunidade está com o nosso irmão Gabriel. Aleluia. Fazer fila. Aleluia. Aleluia. Conceder a oportunidade ao irmão Eliezer. Aleluia. Bem, vamos receber o céu do Senhor com palmas. Meu Deus, oh papai, aleluia. Olha, Glória a Deus. Cristo vive. Amém, meus irmãos. Amém. Salve a igreja com a paz do Senhor. amém. Graças a Deus, meus irmãos. Estamos aqui novamente, né, para receber a vitória de Jesus, né, meus irmãos? Aleluia. Glória a Deus com ele. Quantas vezes quisessem cantar teu pensar, seu modo de agir, e ao sentir que nada adiantou, foi tudo em vão, em vão. Eu sei que foi por mim, mas uma coisa
Glória a Deus. Aleluia. Bem, irmãos, nós está passando o pastor Jonas. O Gabriel vai estar fazendo um versículo da palavra de Deus. Bem, vamos receber o céu do Senhor com palmas para Jesus. Aleluia. Pode bater palmas para Jesus. Hoje, culto da família. Nós estamos aqui buscando em favor da nossa família, em favor da nossa casa. Não deixa de cessar e não deixa de buscar em favor da tua família. Amém? Glória a Deus. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém. Vamos passar um breve versículo para os irmãos meditarem na palavra, que é João 20, 29. Quem tiver a Bíblia, quiser acompanhar comigo. Glória a Deus. Aleluia. Cristo vive. João 20, 29. Aleluia. Quem achou diz amém. Amém. Você criu porque me viu. Disse Jesus: felizes são aqueles que não viram, mas assim mesmo creram. Meus irmãos, nesse texto que nós acabamos de ler, nós entendemos que a fé, ela não é baseada no que vemos, mas naquilo que nós sentimos no nosso coração. Jesus, ele não precisa te mostrar sinal nenhum para provar para você que ele existe, porque Jesus, ele quer você, mas ele não precisa de você. Ele já se rendeu, ele já se deu, já deu o seu sangue por você. Ele já fez tudo o que ele podia. Cabe agora a você aceitar ele no seu coração. Essa é a palavra que eu passo para algum irmão que está ouvindo aqui no nosso meio. Você não tem que crer no que você vê, somente creia em Deus. Aquilo que ele te prometeu vai se cumprir. Pode demorar, mas vai se cumprir. Tudo tem o seu processo. É o amadurecimento de Deus na sua vida. Confia no processo de Deus. Eu quero que os irmãos meditem nessa palavra, amém? Agradeço a minha oportunidade. Irmãos, se coloque de pé. Aleluia, se coloque de pé. Agradeço a Deus por mais esta grande oportunidade. Aleluia. Vamos estar recebendo o céu do Senhor com palmas para Jesus. Glória a Deus. Graças a Deus. Eu quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Aleluia, louvar a Deus, né? Por mais esta noite abençoada que Ele nos concede, de estarmos aqui unidos numa só fé, num só Espírito, para nós buscarmos a presença do Senhor. Noite de domingo, noite da família, e Jesus tem uma bênção muito especial para a nossa família. Quem crê, diga glória a Deus. Já apresentaram os irmãos que estão nos visitando esta noite. A nossa irmã Amanda, cadê a Amanda? Está aí? Está lá, Amanda. A Gabriele, isso. Cadê a Gabriele? Está aí? Está aí do lado, né? Tá certo. E o Caio, está aí o Caio? O Caio. Deus te abençoe, rapaz, daqui você se sobressai, entendeu? Obrigado pela presença de vocês, tá? Deus seja louvado pela vida de cada um de vocês, Emer, que é teu lugar, você sabe disso, né, filho? Obrigado pela presença de todos, tá? Levante assim as suas mãos, cante assim comigo. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Deus eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Cante ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Deus eterno
Adoramos o teu nome, nos rendemos aos teus pés, consagramos todo o nosso ser a ti. Consagramos todo o nosso ser. Entra na minha casa, cante agora. Consagramos todo o nosso ser. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Levante as mãos, começa a dar glória, 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 glória. Mais alto, glória, glória, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Obrigado, Senhor, por esta noite maravilhosíssima na tua presença. Ó meu Deus e meu Pai, quero te louvar pela vida de cada um dos teus filhos e filhas aqui presentes. Senhor, abençoa o nosso lar. Pede para Jesus entrar na tua casa. Pede para Jesus entrar com salvação, para Jesus entrar com libertação, para Jesus entrar com paz, para Jesus entrar com amor, para Jesus entrar com união, para Jesus entrar com restauração, com restituição, com cura, com prosperidade, com saúde na tua casa. Salva a nossa família, Senhor. Liberta a nossa família, Senhor. E confirma a tua grande bênção, a tua grande vitória na vida e no lar de todos, em nome de Jesus. Amém, amém. Vamos ler a palavra do Senhor, né? Abra sua Bíblia, Romanos capítulo de número 8. Romanos capítulo de número 8. Quem ama a palavra do Senhor, diga amém. Amém. Então abra sua Bíblia comigo, Romanos capítulo de número 8, a partir do versículo de número 1. É a palavra que eu quero compartilhar da parte de Deus com os meus irmãos nesta noite. Oh glória! Aleluia, Jesus! Diz assim o texto sagrado. O título já diz tudo, Daniel. Diz assim: a nova vida debaixo da graça. A nova vida debaixo da graça. Portanto, agora, nenhuma condenação há, aleluia, para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Amém? Amém. Pode tomar o seu assento. Eu não vou estender muito, tá? Mas eu vou ser calmo, tranquilo, para você entender a mensagem de Deus nesta noite. Glória. Irmãos, se quiser acompanhar comigo, a forma de pregar é mostrando aqui na Bíblia, né, seu Hélio? A Bíblia Sagrada nos afirma dizendo, no Salmo de número 103 e versículo de número 10, a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor Deus não nos tratou segundo os nossos pecados. O Senhor Deus não nos tratou, né, segundo o nosso merecimento. Porque quando nós observamos a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor vai dizer assim, Romanos capítulo de número 5 e versículo de número 12, está escrito:
que através de um homem o pecado entrou no mundo. Esse homem chama Adão. Através de um homem entrou o pecado no mundo. Presbítero Marcelino, o pecado trouxe a morte. E a morte, irmã Poliana, passou por todos os homens. Aí vai dizer, por isto que todos pecaram, irmã Juliana. Todos pecaram, sem exceção de ninguém. E a Bíblia Sagrada vai dizer para nós, Romanos capítulo de número 6 e versículo de número 23, está escrito exatamente assim, porque o salário, a recompensa do pecado é o quê? O salário do pecado, a recompensa do pecado é a morte. É a morte. É a morte. Mas aí é que entra o amor de Cristo, irmã Valdecina, com a nossa vida. A Bíblia Sagrada nos afirma, dizendo a palavra do Senhor, lá em Efésios capítulo de número 2, já só o que diz o texto sagrado. Efésios capítulo de número 2 e versículo de número 4. Mas Deus, que é riquíssimo, irmão Geraldo Coqueiro, em misericórdia, pastor Rodrigo. Deus é rico em misericórdia. E ele vai dizer assim, e pelo seu muito amor com que nos amou. Você consegue dimensionar o amor que Deus tem para com a tua vida, para com a nossa vida? Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, pelo seu grande amor, pelo seu imensurável amor, pelo seu incalculável amor, pelo seu inestimável amor, com que nos amou. Com que nos amou, e a Bíblia diz assim, ó, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, pecados, delitos, erros e enganos. Quem está entendendo, diga glória a Deus. E aí sabe que a Bíblia Sagrada vai dizer para nós, veja o quanto que Deus te ama, hein? Filipenses, carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, no capítulo de número 1, se não me falha a memória, a Bíblia Sagrada vai dizer assim, ô glória, capítulo 2, verso de número 5, de sorte que haja em vós, então em nós, o mesmo sentimento que houve também em Cristo. E olha só o que ele fez por nós, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Sendo obediente até a morte de cruz. Mas para que esta morte de cruz? Porque a Bíblia Sagrada vai dizer para nós, carta aos Hebreus, capítulo de número 9, olha só o que diz o texto sagrado, capítulo 9, verso 32. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purifica com sangue, e sem derramamento de sangue não há
remissão de pecados. Você está vendo? Sem derramamento de sangue não há perdão. Sem derramamento de sangue não há remissão. Sem derramamento de sangue não há salvação. Não há salvação sem derramamento de sangue. Glória a Deus. E a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor vai dizer para nós, Hebreus, capítulo de número 2 e versículo de número 14, está escrito assim: e visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas. Quem são os filhos? Nós, seres humanos. Assim como nós participamos desta natureza, desta natureza humana, a Bíblia diz que ele participou desta mesma natureza. Para quê? Aí vai dizer assim, ó, aleluia, para que através da sua morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Glória a Deus. Através, ele recebeu esta natureza humana, e a Bíblia diz que através da sua morte, ele venceu o diabo, que tinha o poder da morte, que tinha o império da morte. E através da sua morte, diz a Bíblia, que ele livrou, está escrito aqui, ó, todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos a servidão, com medo da morte, mas como escapar dela? Se éramos, servidão significa o quê? Escravo, dominado, vencido. Está dando para você entender? Presa fácil, mas a Bíblia diz que através da sua morte na cruz do Calvário, ele venceu aquele que tinha o império da morte e nos livrou, aleluia, daquele que tinha o império da morte, que nos subjugava, que nos escravizava, aleluia, e nos fez livre para adorá-lo e para servi-lo. Quem está entendendo, levante a mão e glorifica o nome de Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. E não há, preste atenção, não há pecado que Deus não possa, que Jesus não possa. O único pecado é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse não tem perdão. Mas o demais, você quer ver? Abra sua Bíblia, Isaías capítulo 2. Veja só o que diz o texto sagrado. Glória. Livro do profeta Isaías, capítulo 1 e versículo 18. Vinde então e ergui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a branca neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a branca lã. Não está escrito aí? Aí ele vai dizer assim, no livro do profeta Isaías, capítulo 43, versículo de número 25: porque eu mesmo sou o que apaga as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados eu não me lembro mais. Esse é o Deus que eu sigo, o Deus que você serve. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como escarlata, se tornarão brancos como a branca lã. Ainda que vermelhos como o carmesim, se tornarão brancos como a branca neve, porque eu sou Deus que por amor de mim mesmo eu apago, aleluia, eu apago todos os vossos pecados e todas as vossas transgressões, aleluia, e depois eu fico
te jogando na cara. É isso? E aí, aleluia, na primeira desavença que a gente tiver, eu vou jogar diante de você. Não, eu não me lembro mais. Aleluia. Eu não me lembro mais. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eu não me lembro mais. Ele não lembra mais dos nossos pecados. Não lembra. Agora, muitas das vezes, quer ver? Romanos capítulo 8. Romanos capítulo de número 8. Diz assim o texto sagrado. Romanos capítulo 8, versículo de número 31. Cântico da vitória. Está escrito assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha o verso 32. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Aqui ele já está dizendo o seguinte, ele já está falando aqui, o apóstolo Paulo, ele já está dizendo o que está escrito lá em Lucas capítulo 12, verso 31. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Você está entendendo? Por quê? Porque aqui o texto de Romanos capítulo 8, versículo 32 está dizendo assim: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós ali na cruz, como nos não dará consigo todas as coisas? Está dizendo assim: primeiro é a nossa salvação, e depois vem acompanhando todas as sortes de bênçãos para a sua vida. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ele já nos abençoou com todas as sortes de bênçãos nos lugares celestiais, diz a palavra do grande Deus Jeová. Aí ele vai dizer assim em continuação, aleluia, versículo 37, Romanos capítulo 8, verso de número 33, está dizendo: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual, aleluia, está à direita de Deus e também intercede por cada um de nós. Você está vendo aqui? Glória. Texto sagrado está dizendo o quê? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem tentará acusação? Quem é o acusador? Quem é o acusador? É o diabo. É o diabo que é o acusador. Você quer ver? Abra sua Bíblia se você quiser. Aleluia. Livro, deixa eu me ver. Zacarias. Capítulo de número 3. Zacarias capítulo 3, verso de número 1. Diz assim. Aleluia. Vamos ver o 3 primeiro, melhor dizer. 3 primeiro. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Para se lhe opor. Aqui está dizendo que Josué era o sacerdote. Ele estava diante do anjo do Senhor, era o próprio Deus, ou o próprio Cristo, na teofania, Deus, fania, aparição, era o próprio Deus. E o diabo estava fazendo o que ali? Estava para se opor. Se opor a quem? Ao sacerdote Josué. Por quê? Porque a Bíblia diz, verso 3, ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. E aí o diabo estava ali para dizer assim: esse não pode. Esse não pode. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Esse não pode. E aí o Senhor vai dizer assim, ó: então falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estas vestes sujas. E a ele lhe disse:
eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aleluia. E o acusador estava caindo por terra. Quem crê que o acusador cai por terra nesta noite, levante a mão e glorifica o nome de Jesus. Oh glória, oh glória, oh glória. Olha só que o Senhor está tocando no meu coração. O sangue de Jesus é maior do que esse pecado que você cometeu. Pastor, mas o Senhor está fazendo apologia ao pecado, está incentivando as pessoas a pecarem. Não, preste atenção. Eu vou dizer aqui para vocês, quer ver? Hebreus, abra sua Bíblia em Hebreus, oh glória, diga glória a Deus. Glória. Capítulo de número, aleluia. Perdão, falei errado, hein? É Romanos, deu branco agora. Romanos, vamos para Romanos. Glória. Diz assim o texto sagrado, aleluia. Romanos capítulo 6. Romanos 6. Olha o título já fala tudo, hein? O título já fala tudo. A graça não nos deixa permanecer no pecado, antes nos livra do poder do... A graça não te deixa permanecer no pecado. A graça não te permite permanecer no pecado. Isso mostra que eu não posso abusar da graça. Não é graça. Graça é amor, graça é perdão, graça é misericórdia, graça é favor imerecido, não, mas graça é justiça também. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Aí vai dizer assim, ó: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? Olha a resposta no verso 2: de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Olha o versículo 4, a parte B. Assim andemos nós também em novidade de vida. Novidade de vida. Mas o que eu quero dizer com isso, então? Quer dizer que a mulher, ela foi pega em pleno ato do quê? De adultério. Levaram ela diante de Jesus, falou: a lei de Moisés fala que tem que apedrejar ela. Tem que apedrejar. Tinha um monte para dizer assim, ó, pedra nela. E muitas das vezes é nos nossos dias. Muitas das vezes é nos nossos dias. Alguém para te abraçar quando você precisa são poucos. Mas alguém para te apontar, ó, são muitos. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Alguém para te abraçar quando você mais precisa são poucos. Interessante que isso é no momento que você mais precisa. Difícil encontrar um ombro amigo para chorar, sim ou não? Difícil você encontrar um amigo para dizer assim, ó, vou te ajudar. Todo mundo só com o dedo apontado, o dedo indicador assim. Sair não escapa, pedra nela, escapa não, pedra nela. E a mulher ali como um réu, cabeça baixa, só contava com a morte, só contava com as pedras. Daqui a pouco vai ser pedra de um lado, pedra de outro, pedra de cima, pedra de baixo, pedra. Aí Jesus pega e fala assim, ó, quem não tiver pecado, lance a primeira. Aleluia. Aí Jesus baixou, como se não queria nada, começou a escrever na areia. Escrever na areia. Jesus não estava olhando para ninguém, só escrevendo na areia. Aí quando ele levanta a cabeça, estava a mulher diante da graça. A mulher diante, a pecadora diante do perdão. A pecadora diante da graça. A pecadora diante do amor. A pecadora diante da compaixão. A pecadora diante da misericórdia.
a pecadora diante do Salvador. Aí Jesus fala assim: cadê os teus acusadores? Não tinha um monte de gente para te apontar, não tinha um monte de gente para te acusar, não tinha um monte de gente que estava contando com o seu fim. Ela disse: se foram todos, nenhum ficou. Aí Jesus disse: nem eu te condeno, a graça te salva, a graça te perdoa, a graça te livra, a graça te abraça. Vai e não peques mais, diz a palavra de Deus. Diga glória a Deus. Aleluia. O único que foi perfeito, quem estava ali? Quem estava apontando aquela mulher? Quem estava apontando aquela mulher? Era os religiosos. Era aqueles, desculpe, que se achavam melhor do que todo. Era aqueles que se achavam mais crente que todo, mais fiel que todo mundo, mais religioso. Era igual o fariseu. Já viu o fariseu? A Bíblia Sagrada diz que eles gostavam de se colocar de pé e dizer assim: Senhor, eu não sou como esses publicanos pecadores. Eu jejuo 3 vezes por semana. Eu dou dízimo de tudo. Sou crente. E o publicano só lá com a cabecinha enterrada na cadeira: tem dó de mim, Jesus. Quem sou eu para merecer tua graça? Quem sou eu para merecer teu perdão? Quem sou eu para merecer tua misericórdia? Tem misericórdia da minha alma. Só lembra que eu custei o teu sangue vertido na cruz do Calvário. Só lembra que eu sou uma palma preciosa para o Senhor. Não desista de mim, Senhor. Não desista da minha alma. Aleluia. Me olha como uma alma que custou o teu sangue vertido na cruz do Calvário. Louvado seja o nome de Jesus. Diga glória a Deus. Vezes, quem é perfeito? Quem é perfeito? O único que foi perfeito foi quem? Jesus. Por que eu estou dizendo isso? Eu não vim nem para pregar isso. O Pai tocou no coração aqui no altar, e eu não tinha nem preparado nada, por isso que eu fiquei aqui folhando a Bíblia. Olha para aqui, olha para ali. Que o Pai estava falando: prega isso. Pastor, mas eu fracassei, pastor. Mas eu errei, pastor. Pecaste de guerra ao alvo. Eu errei, eu falhei. Eu entristeci o coração de Deus. Você sabe qual é a maior virtude do ser humano? Daniel, o Adão, o que você fez, Adão? Essa pergunta o senhor tem que fazer para ela. Glória. Aí o Senhor fala assim: então deixa eu ver o que a Eva tem para falar. Ô Eva, o que aconteceu? Fala para mim. Essa pergunta o senhor tem que fazer para a serpente. Todo mundo se esquivando, todo mundo saindo pela tangente. Ninguém quer dizer: eu sou culpado. Ah não, o culpado é porque é irmã, o culpado é meu esposo, o culpado é minha esposa, o culpado é o pastor, o culpado é o obreiro, o culpado é o obreiro, o culpado é não sei quem. E não tem coragem de dizer assim: culpado sou eu. Culpado sou eu porque eu não orei como eu deveria orar. Eu não jejuei como eu deveria jejuar. Eu não li a Bíblia como eu deveria ler. Eu não congreguei como eu deveria congregar. Eu não vigiei como eu deveria vigiar. E o diabo preparou laço. E lamentavelmente, infelizmente, eu pisei no laço, eu caí no laço, eu fui preso pelo laço do diabo. Mas Senhor, eu me prostro, eu me rendo. Como Davi disse: Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Cria em mim um coração novo. Renova em mim o Espírito reto. Não retires de mim o teu Espírito. E torna-me a dar a alegria da tua salvação. Levante a mão e glorifica o nome do Senhor. Levante a mão e glorifica o nome do Senhor. Não, além, chorinica, lava, churianda, lava.
Oh glória, eu sinto Jesus aqui nesse lugar. Eu sinto Jesus aqui nesse lugar. Tem jeito para a sua vida, tem jeito para a sua história, tem jeito para a sua vida. Quando alguém cai, quando alguém fracassa, a primeira coisa que alguém cai, qual é a primeira reação, qual é a primeira atitude? É se levantar de novo, bater a poeira e ainda olhar para ver se ninguém viu. Ninguém viu, graças a Deus que ninguém viu. O Senhor está dizendo: caiu, levanta, caiu, levanta, caiu, levanta, caiu, levanta, caiu, levanta. E peça força para Deus: Senhor, me coloca de pé na tua presença novamente. Olhe para cá e preste atenção. Vou encerrar já. Porque você sabe que tem coisas que são necessárias na nossa vida. Você lembra do tempo de Salomão? Uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Muito ouro, muita prata, muito bronze, cobre, muita seda. Foi tudo derrubado. Tinha muita aparência, tudo derrubado. Tudo derrubado aqui. Aí levantaram o templo de Zorobabel, que aos olhos do primeiro templo, aos olhos, vamos comparar, por exemplo, ao templo de Salomão, ó, muito fraco. Aí alguém perguntava assim: você viu esse templo aqui na sua primeira glória? Você viu esta casa na sua primeira glória? Esta, em relação à primeira, não é nada. Não é nada. Aí o Senhor vai dizer assim: ó, a glória da última casa será maior do que a da primeira. Que o Senhor vai dizer o quê? O que o Senhor está dizendo? Que a glória da primeira estava na sua aparência, na sua estética, mas a glória da segunda estava dentro da casa. O próprio Cristo estava naquela casa, entrou naquela casa. E o Senhor está dizendo: aleluia, oh glória, que a glória da última casa será maior do que a da primeira. A glória da última casa será maior do que a primeira. No teu ministério, no teu casamento, na tua vida espiritual. Satanás está dizendo: você perdeu, já era, não tem mais jeito para você. Você aborreceu o coração de Deus, você escorregou, fracassou, aleluia. Mas Deus está dizendo: hoje eu te levanto, hoje eu te levanto, hoje eu te levanto. A minha mão te levanta, a minha mão te levanta, a minha mão te levanta, diz o Senhor dos Exércitos. Quem tentará acusação contra os eleitos? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus quem o justifica, você está sendo justificado pelo sangue. Aí o apóstolo João vai dizer: filhinhos, não pequeis, mas se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o homem. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos pecados, mas pelos pecados de toda a humanidade. Ele é o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus, e esse Cordeiro está aqui nesta noite. Noite de perdão, noite de resgate, noite em que Ele te dá um banho de misericórdia, noite em que Ele está dizendo: meu filho, minha filha, eu não quero te ver prostrado, eu não quero te ver caído. Aleluia, glória, glória, glória. Como Ele disse para Ezequiel, porque o homem interior de Ezequiel estava caído. Ezequiel estava de pé às margens do rio Quebar, mas o seu homem interior estava caído, prostrado, desanimado. E Deus disse assim para Ezequiel: coloca-te em pé e eu falarei contigo. Ponha-te em pé e eu falarei contigo, diz o Senhor dos Exércitos. Ele levanta o seu homem interior, Ele levanta o seu espírito nesta noite, Ele levanta a tua fé nesta noite, Ele levanta, aleluia, Ele vai ser a glória, ela vai a suya, ela machandara managasuya, ela mandarabasura bachaganya.
Receba a presença dele na tua vida. Eu não vim aqui para passar tempo. Eu não vim aqui para passar tempo. Dá lugar para o Espírito Santo. Dá lugar para Jesus na tua vida. Deixa Jesus te renovar. Deixa Jesus te purificar. Deixa Jesus te encher do Espírito Santo. Quanto tempo faz que você não fala em mistério? Quanto tempo faz que você não fala em língua estranha? Quanto tempo faz que você não vê visões? Quanto tempo faz que você não profetiza? Quanto tempo faz que você não tem revelação? Hoje é noite de renovo. Hoje é noite de avivamento. Hoje é noite de despertamento. Hoje é noite de quebrantamento. Hoje é noite de nós quebrarmos o nosso vaso de alabastro e apresentarmos para Deus o perfume da adoração e dizer: quem fez isso, Daniel? Quem fez isso? A mulher da vida fácil, a mulher da vida de prostituição. Maria Madalena, diz a Bíblia, a prostituta. Jesus entra na casa de Simão leproso. Marta o servia. E a Bíblia diz que Maria Madalena, a meretriz, ela quebra o vaso de alabastro, vaso de unguento, perfume caro, e ela joga aos pés de Jesus Cristo. Aleluia. E ela começa a chorar. E a Bíblia diz que as lágrimas caíam, e ela secava aos pés de Jesus com as suas lágrimas. E ela foi interpelada. Alguém diz: para que tanto desperdício? Para que isso que ela está fazendo? Jesus disse: o que ela está fazendo vai entrar para a memória, vai entrar para a história. Aleluia! Oh, glória! Quebra o vaso nessa noite. Quebra o vaso nessa noite. Se derrama na presença do teu Deus. Se derrama na presença do teu Deus. Eu sinto a presença de Jesus aqui nesse lugar. Eu sinto a glória de Jesus aqui nesse lugar. O decando comica na racianda. Ele comica na raciclama racianda. Recebe lá atrás, recebe na frente, recebe no meio, recebe a mocidade, recebe os adolescentes, recebe cada irmã, recebe a unção, recebe poder, recebe autoridade, recebe graça de Jesus Cristo na tua vida nesta noite. Graça. Graça. Quem é merecedor da graça? Se nós o amamos, é porque Ele nos amou primeiro. Se nós o amamos, é porque Ele nos amou primeiro. Ele não abre mão da sua vida. Ele não desiste de você. É só se você não quiser mesmo. É só se você não quiser mesmo. O mundo pode te abandonar. O mundo pode te desprezar. A família pode pensar que você é um caso perdido. A sociedade pode até julgar e achar que você é um caso perdido. Aleluia, mas se você se render diante dele, se você se prostrar diante dele, ele está dizendo: eu, por amor de mim mesmo, sou quem apago os vossos pecados, e deles eu não me lembrarei mais, diz a palavra do eterno Deus. Ele fala na Surianda. Bate uma salva de palmas para Jesus. Deus abençoe. Oh, bendito é o nome do Rei. Levante as suas mãos, levante as mãos. Jesus está nesse lugar. Oh, que presença maravilhosa. Ele escolheu as coisas loucas, as coisas desprezíveis, as coisas vis, as coisas que não são para levantar com poder, glória e autoridade na sua presença, para mostrar a sua glória. Ele te escolheu, ele te escolheu, ele te escolheu, ele te escolheu. Levante a mão e glorifica, levante a mão e glorifica, levante a mão e receba a apoteose da glória.
Deus abençoe a todos, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia e te dê a paz. Que Ele continue segurando nas tuas mãos. Que Ele continue fortalecendo a tua fé. Que Ele continue conduzindo a tua vida, iluminando a tua mente, os teus pensamentos, o teu raciocínio, o teu intelecto. Oh glória, oh glória. Que a bênção dele continue te acompanhando, te seguindo. Oh glória, que a bênção dele alcance o teu lar, a tua casa e a tua família. Deus abençoe. Vamos ofertar na casa de Deus nesta noite. Oh, bendito é o nome de Jesus. Levante a tua oferta. Levante a tua oferta. Levante o voto. Quem trouxe a oferta? O voto, diz. Mas Jesus é bom em terra. Aleluia. Levante a oferta. Levante o voto. Quem trouxe para abençoar a obra do Senhor? Quem trouxe o dízimo? Quem trouxe a oferta? Quem trouxe o voto? Apresenta para o Senhor. Tornai para mim, que eu tornarei para vós. Dai, ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, deitarás o vosso regaço. E o Senhor é o teu pastor, nada te faltará. Senhor, recebe a nossa oferta. Recebe o nosso voto e o nosso dízimo. Nós consagramos a Ti nesta noite, Pai. Confirma a Tua promessa, a Tua providência, o Teu socorro, o Teu milagre na vida de todos, em nome de Jesus. Deus abençoe. Deposite na salva e cante fé, mais fé, amor, mais amor. Quem não tem, peça o Salvador, pois sem fé não pode agradar. Mas pois sem fé, sem amor, não pode agradar. Conta pra Jesus onde é a sua dor. Ele é o remédio. E não se desanimes com a sua cruz. O que tu precisa, conta pra Jesus. Amém? Deus abençoe. Vai passar os envelopes do voto. Vai fazer um voto com o Papai do Céu, viu? Faça o exercício da fé. Quanto maior for teu problema, maior será a revelação de Deus na tua vida. Faz o exercício. O voto é fé, tá? Voto é fé. E faz um voto de sacrifício com Deus. Às vezes Deus quer ver um sacrifício da nossa parte. Sacrifício. Aleluia. Porque fazer quando a gente tem condições é fácil. Fazer quando você não tem condição. E fazer como Sara fez. Se o Senhor me der, eu te dou. Fazer quando a gente não tem condição. Faz pela fé. Deus, Ele honra. Deus, ele cria recursos. Ele cria situações para te abençoar. Diga glória a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Diga glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo. Graças a Deus, já nos deu vitória por nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Aleluia, glória a Deus. Tem 5 pessoas aqui. Luta sua tem sido grande, mas o Pai falou assim: olha, eu te tomo pela tua mão direita, te sustento, te ajudo, te esforço e te digo: não temas. O Pai está dizendo que é Ele que te sustenta. Desses aqui tem um. Cadê você? Tabaçuia. 2, 3, 4. Tem mais uma para cá. Melo, palmas para Jesus. Aleluia. 6 pessoas aqui. O papai falou assim que o diabo tem feito de tudo que é para paralisar a tua vida. O pai falou: paralisar a tua vida em tudo que você imaginar. Jesus está derrotando esse demônio hoje e te dando vitória. Cadê vocês? 7. 1, 2, 3. Tem mais 4, 5. Faltam 2, 6 e 7 de trás. Pode glorificar a Jesus. Olha, 4 pessoas. O Pai falou que está tirando a gordura do teu fígado. 4. 1, 2. Falta 2. Não pode demorar. Se demorar, perde a bênção. Tem mais uma. Está desse lado. Última vez que eu chamo. Não queres? Palmas para Jesus. Paciência. Grande glória. Aleluia. Glória ao Pai, Filho e Espírito Santo.
2 pessoas, o Pai falou, está tirando essa dor terrível na tua coluna. Tem travada a tua coluna, hein? Jesus vai sarar hoje. Cadê vocês? Tem mais uma lá. Pode glorificar a Jesus. Se você tem passado por 3 pessoas, o Pai falou assim, ó, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Vai enxugar as suas lágrimas. 3. Ainda não é. 1. 2. Tem mais uma. Vai enxugar as suas lágrimas. Palmas para Jesus. Tem Jesus, tem 4 pessoas aqui. O papai falou assim que ele está desfazendo macumba contra a tua família. Contra Jacó não vale encantamento nem adivinhação contra Israel. 4, falou, está tudo desse lado. Cadê vocês? 1, pela fé. Falta 3, 2. Aleluia, 3, irmão geral. Palmas, queima ele, Jesus. Queima ele, quebra tudo, Jesus. Quebra tudo, Jesus, quebra tudo. 3 aqui, sente muitas dores dos ossos. Vai te sarar hoje. 3, 1, falta 2. Quer a bênção, levante a mão. Demorou para levantar as mãos. Tem mais uma lá. Pode glorificar a Jesus. Glória ao Pai, Filho e Espírito Santo. 2 pessoas aqui, o papai falou assim, que hoje ele quebrou o laço do diabo na tua vida. 2. Quer a bênção do Senhor? Ainda não é não. Nenhuma dessas mãos quebrou o laço. Ainda não confirma. Última vez que eu chamo. Aleluia. E aqui, ó. Os 2 palmas para Jesus bem forte. Pode glorificar a Jesus. Oh glória. 3 pessoas aqui desse lado. O papai mandou dizer assim, ó. Fala para eles que eles vão dar a volta por cima. 3. Esse tá 2. Vai dar a volta. Tem mais uma. Última vez. Todos de pé. Deus abençoe a todos. Obrigado pela presença de cada um de vocês. E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Oração da fé. Tem alguém para aceitar Jesus nessa noite? Tem? Para reconciliar com o Papai do céu? Para aceitar Cristo? Tem? Se tiver, levante a mão. Amém. Então, oração da fé. Levanta o sacrifício pela família, tá? Sacrifício pela família. Os irmãos membros, tá? Só para os membros. Irmãos membros que não tomaram ceia de manhã. Pastor Cláudio vai dar ceia para os irmãos ali na cozinha, tá bom? Os irmãos membros, tá? Levante o sacrifício pela família. O grandão, Deus te abençoe, meu filho. Obrigado pela tua presença, tá? Obrigado, irmão. Deus abençoe, viu? A vitória de vocês em nome de Jesus. Oração final. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, na oração da fé, recebe o nosso sacrifício pela família nesta noite. Repreende o devorador, cortador, migrador, espírito da miséria, espírito da fome, espírito da enfermidade, da amarração, do embaraço. Consagra esta igreja, Senhor. Consagra o nosso lar, casa e família. Leva os teus filhos em paz, renovados, fortalecidos e cheios da tua presença. Corta todo o laço do adversário. Dê uma ótima semana para os teus filhos. Dê um ótimo mês de abril. Consagra, Senhor. E faz o teu povo triunfar e a bênção em nome de Jesus. Amém? E amém. Diga bem forte assim: arrasa o Senhor Jesus. Arrasa o Senhor Jesus.